É isso, galera. Estamos falando aqui direto agora do CT do Charlotte FC, que é um time aqui da MLS, disputa a MLS e joga inclusive no Bank of America Stadium, onde o Fluminense conquistou a classificação heróica e histórica ontem sobre a Inter de Milão. É o primeiro treino do técnico Renato Gaúcho, já de olho na partida contra o Al Hilal, o adversário do Fluminense, na próxima sexta-feira, lá em Orlando, pelas quartas de final desta Copa do Mundo. E agora vai ser uma semana certamente de muita expectativa por esse jogo. O Fluminense treina, já está treinando. Vou até deixar aqui para vocês um pouco da imagem da atividade, registrar aqui para vocês um pouquinho dessa atividade do Fluminense aqui. A gente vê o Soteldo ali já treinando mais uma vez normalmente com o grupo. O Renato tá ali, ó, sentadinho aqui, ó, virar a câmera para vocês. O Renato tá ali só observando. É um treino em campo reduzido, um treino regenerativo. Os reservas estão participando aqui dessa atividade após o jogo de ontem. Reservas e jogadores que não atuaram durante os 90 minutos ou não começaram o confronto, né? Os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho específico de recuperação, trabalho de massagem, todo aquele protocolo pós-jogo para se recuperar da melhor maneira possível. Na verdade, vou até mexer com vocês, a imagem vai tremer aqui um pouquinho, mas não tem problema. Está pela primeira vez, inclusive, tá acompanhando um treino integral do Fluminense. Hoje o Renato liberou geral, depois da vitória de ontem, permitiu a gente filmar aqui toda a atividade, e aqui a gente está vendo ali no fim, Nonato, Martinelli, acho que é o René que está ali atrás também, os titulares agora vindo aqui pro gramado, e o Ares está aqui também, conversando com a galera aqui da comunicação, conversando com a galera da assessoria, o nosso craque, o craque da Copa do Mundo. E quem discorda não sabe nada, entende nada, e problema também de quem discorda. É o craque da Copa do Mundo, John Ares, também está por aqui, já fez o trabalho dele na academia, não foi a campo, está aqui só observando, a galera também está ali olhando. Talvez os titulares não vão, nem cheguem a participar dessa atividade que está sendo comandada aqui pelo Renato e pelos seus auxiliares. Aí o treino segue rolando, por aqui, ó, mostrando a imagem para vocês. O calor muito forte mais uma vez, para variar, né? Muito calor aqui em Charlotte, e mais um treino muito intenso, tá? Da galera que não participou, e aí é legal que dá para observar. Eu não tinha visto ainda o Soteldo treinar, porque voltei lá de Colômbia, né, um pouco antes. Na última semana não estive lá, quando o Soteldo foi a campo, treinou, trabalhou, e ontem ficou no banco de reservas, e hoje a gente tem a oportunidade de observar aqui o Soteldo trabalhando sem alimentação, participando de toda a atividade, enfim, um pouco do clima para vocês desse Fluminense que vai para esse jogo diante do Al Hilal com desfalque. Já sabemos, o René está suspenso, e aí a tendência natural é o Freitas ser o substituto, o Fuentes ser o substituto, e não dá para descartar o Freitas, porque vale lembrar, o Freitas atuou até como lateral também no Alianza Lima. Então o Guinacio entrando depois da partida monstruosa que o Guinacio fez, partida espetacular, o Ignacio poderia, e já tinha ido bem contra o Mamelodi, né? O Ignacio poderia voltar à linha de zaga normal do lado do Thiago Silva, e o Freitas ser um lateral pela esquerda, um lateral barra zagueiro pela esquerda, dando talvez mais sustentação defensiva para o time, e com isso proporcionando ao Renato liberar um pouco mais o Samuel Xavier para apoiar. Enfim, eu acho que é uma da... Pô, foi para fora? Quase foi um golaço do Paulo Baia. Liberar o Samuel para apoiar um pouco mais, enfim, para ter um pouco mais de tranquilidade. Tem a outra opção que poderia ser improvisar o Guga, mas não vejo necessidade para isso. Não acho que tem necessidade. O Fuentes sendo jogador oposição. Enfim, são alternativas que o Renato tem. Resta saber se ele vai também repetir esquema com 3 zagueiros, que deu muito certo contra o Inter de Milão, mas o Al Hilal é outro adversário, com outras características, uma outra situação de jogo. Não dá para descartar nada, né? O Renato acho que já surpreendeu a gente de uma maneira geral com essa escalação contra o Inter de Milão, então não dá para dizer que a gente talvez não tenha uma surpresa aí também para esse jogo diante do Al Hilal. Vai ser uma estratégia que ele vai montar. Ontem o Renato assistiu todo o jogo do Al Hilal contra o Manchester City ao lado de alguns jogadores também, então certamente de ontem para hoje ele já está pensando em alguma coisa, já está pensando na estratégia. Tá vendo aqui o Renato, ó, ali aqui no centro do gramado? Não no centro do gramado, né? Mas ele estava sentadinho ali, agora já está entrando aqui, provavelmente vai ter ali aqui um zoom aqui no Renato, vai ter uma conversa com os jogadores, já, coisa que ele ainda não teve. Os auxiliares estão comentando, ele trocou uma ideia com o Alexandre Mendes, e agora parece que o Renato vai participar mais
efetivamente dessa atividade aqui no CT do Charlotte FC. Lembrando que o Fluminense treina hoje, amanhã, um treino novamente aqui fechado, e depois o clube viaja para Orlando à tarde e dará sequência a essa reta final de preparação, com todo aquele protocolo pré-jogo já no palco da partida, no palco da decisão, mais uma que o Fluminense terá pela frente contra o Al Hilal. Vamos começar aqui a entrevista com o Freitas. Freitas, o jogo de ontem, uma classificação histórica, e a linha defensiva, vocês três lá atrás, foram muito elogiados. Queria que você falasse um pouco sobre como esse trabalho defensivo foi perfeito no jogo de ontem. No, bueno, la verdad que fue un partido muy complicado, duro, muy físico, el calor que hacía era insoportable. No solamente nosotros tres ahí atrás, todo el equipo, sinceramente no hubo puntos bajos. Yo creo que venimos creciendo como grupo, venimos jugando bastante bien. Yo creo que tenemos mucho más para mejorar todavía. Nos faltan incorporar algunos que todavía están volviendo. Y tenemos un plantel amplio que puede jugar cualquiera y el que entra lo hace muy bien, ya quedó demostrado con Ignacio, quedó demostrado con Keno. La verdad que nosotros hoy necesitamos de todo porque es un torneo largo, no solamente acá, sino en Brasil también. Así que bueno, contento y dedicárselo a toda la gente. Freitas, e como que é trabalhar do lado do Thiago Silva, né, um jogador consagrado? Ele é um arquiteto dessa defesa do Fluminense. Fala um pouco pra gente sobre isso. No, nosotros estamos tranquilos y atrás, la verdad que Thiago está todo el tiempo hablando, yo lo dije, de su carrera no voy a hablar porque ya todo el mundo sabe lo que ha logrado y lo que ha ganado. La verdad que es un placer jugar con él, así también como con todos mis compañeros, porque la verdad que acá todos tienen mucha historia, mucha experiencia, y bueno, a él escucharlo, intentar que no se enoje tanto con nosotros, porque por ahí nosotros pecamos de inexperiencia y él intenta acomodarnos, y la verdad que eso nos da tranquilidad a nosotros, así que mientras que podamos disfrutarlo e intentar conseguir algo com ele. Freitas, parabéns pela grande vitória. Não sei se você viu o outro jogo ontem, a Hilal contra o Manchester City, a Hilal avança. Eu sei que é cedo, mas primeiras impressões sobre encontrar o Al Hilal. No, bueno, vimos un rato porque ayer estuvimos disfrutando con la familia. Después del partido yo me quedé con mi hijo y mi señora. La verdad que no tuve oportunidad de ver mucho, vi los últimos minutos, la verdad. Pero como vengo diciendo siempre, acá no hay favoritismo ni nuestro ni de ellos. Va a ser un partido súper parejo, porque la verdad que ellos le hicieron goles al City, que no es menos, y nosotros por nuestro lado también lo hicimos un gran partido contra el Inter. Pero bueno, yo creo que quedó demostrado que esta Copa da sorpresa todo el tiempo. Así que yo creo que va a ser un partido muy duro, muy complicado, de ambos lados, de tanto nuestro como el de ellos. La verdad que bueno, esperemos que sea um grande espetáculo e que disfrute a gente. Todas essas surpresas que aconteceram até agora, dá para permitirem vocês ter um sonho maior do que vocês imaginavam antes? No, nosotros tenemos que ir paso a paso, partido a partido, nosotros no tenemos que jugar otro partido sin antes jugar el que viene. Nosotros primero tenemos que pensar en el partido que viene, que va a ser un partido muy complicado, muy duro. Ellos tienen grandes jugadores, como nosotros también, y yo creo que va a ser un lindo espectáculo. Freitas, há poucos dias atrás a gente fez uma entrevista com você e te perguntei sobre a sensação de meses atrás você estava no Alianza Lima disputando o Campeonato Peruano, de repente você vem para uma Copa do Mundo de Clubes. E ontem, acho que foi um passo além, né? Foi eliminar um clube gigante da Europa que acabou de ser vice-campeão da Champions League. Você foi dormir pensando nisso? Fala, cara, que loucura a gente está fazendo aqui, que momento eu estou vivendo, a minha carreira e tudo isso está acontecendo? Sí, no, bueno, como lo dije, ahora vi con mi familia también, yo creo que todavía no caigo de todo lo que estoy viviendo, la verdad que es muy lindo en este club tan hermoso, la verdad que todavía uno no cae de las cosas que está logrando hoy por hoy, que quiere seguir logrando con este club. Y bueno, disfrutar, ahora estoy disfrutando mucho, la verdad que por más que no caiga, sí estoy disfrutando de este paso en Estados Unidos, conocer un país nuevo, jugar con los jugadores que juego. La verdad que es un gran desafío y bueno, disfrutar momento a momento. Ficou surpreso quando o Renato contou para vocês que seriam 3 zagueiros no jogo? Como é que foi essa conversa? No, yo creo que no nos sorprendió. Renato ya nos tiene acostumbrado un poco a cambia mucho de jugadores, como ustedes lo han visto, intenta darle oportunidad a todos.
él mira mucho, él fue jugador, él sabe que la confianza del jugador es muy importante. Yo creo que yo no me sorprendí porque yo creo que él toma las decisiones y si las toma es por algo. Yo creo que él vio que nosotros podíamos dañar así y gracias a Dios que lo hizo, así que seguir acompañándolo, apoyándolo de donde nos toque, si ya sea dentro de la cancha, afuera de la cancha, porque la verdad que este grupo está muy unido y quiere seguir peleando por grandes cosas. O Renato ontem ele falou sobre a questão tática na entrevista. Agora a pergunta é mais sobre a questão tática que o Renato passou para os jogadores. No Brasil, o Renato tem o estereótipo de ser um jogador motivador, do que estrategista, e ele está mostrando muita variação tática nessa Copa do Mundo, como mostrou ontem, e aí está pedindo para falar sobre a impressão que ele tem do Renato, que eles conversam, e o conhecimento tático que o Renato tem e passa para os jogadores. Bueno, como le dije ahí a tu compañero, yo creo que él también fue jugador, él sabe más o menos cómo guiarse, cómo llevar al jugador. Yo creo que cada uno tiene su forma de entrenamiento. Hay algunos que son más motivadores, hay otros que son más técnicos, más tácticos, perdón. Pero yo creo que Renato, él sabe cómo llevar al grupo, sabe cómo llevar al plantel. Él nos mete las ideas en la cabeza que él tiene, que por ahí como ahora eran un poco como raras de ver, porque poner 3 zagueros con 2 laterales, no un mixto, era medio complicado, pero yo creo que él nos metió una idea y nos entró tan bien que la pudimos llevar a cabo, porque yo creo que también eso es parte del plantel, y él nos dice siempre que tenemos que confiar en nosotros, porque nosotros tenemos un gran equipo, sin subestimar al otro rival por delante, porque la verdad que cuando vos subestimás, vos te puedes creer el mejor equipo del mundo, pero subestimar el del frente por ahí te da una cachetada. Entonces no hay que subestimar. Vai. Você falou sobre não subestimar o próximo adversário, e o Fluminense agora não é mais, o adversário não é mais o favorito, né? O amplo favorito como foi contra a Inter de Milão. Como é que vocês vão fazer para não deixar baixar essa guarda, não deixar cair essa concentração contra o Al-Hilal? No, yo creo que eso del favoritismo lo ponen ustedes en palabras. Nosotros somos jugadores de fútbol, nosotros sabemos que ellos tienen un gran equipo, nosotros sabemos que ellos tienen unos grandes jugadores. Yo creo que nuestra cabeza no está a subestimar a ellos, nosotros vamos a salir de igual a igual como salimos todos los partidos. Por ahí nos sale bien, por ahí no nos sale bien, pero no subestimamos a nadie. La verdad que nuestro equipo está preparado para afrontar este partido. Acabamos de terminar, no sé si pasaron cuántas horas, muy pocas horas, está recuperando. La verdad que todavía no hemos tenido tiempo ni de hablar, hemos estado recuperando para ya mañana estar entrenando lo más normal posible y seguir preparando el partido, que va a ser más complicado que todos los anteriores. Você acredita que de alguma maneira subestimaram o poderio do Fluminense nessa Copa do Mundo e que de alguma forma o desempenho e os resultados apresentados são uma resposta para quem subestimou o potencial dessa equipe? No, yo creo que no nos subestimaron, solamente que por ahí también los equipos europeos no nos conocen tanto, porque quiera o no, nosotros tenemos muy pocos jugadores que han jugado a nivel europeo, que han ganado muchas cosas. Por ahí siempre de acá se van para allá, no de allá vienen para acá. Como yo lo dije antes, lo hablé con tu compañero ahí la otra vez, yo dije, normalmente se llevan jugadores de acá para allá. Y bueno, y ahora quedó demostrado que también nosotros tenemos grandes ligas, grandes equipos, porque en el Brasil juegan cualquier cantidad de equipos grandes, con mucha historia, no solamente nosotros, tenés Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, tenés un montonazo de equipos que pelean realmente en el torneo y son equipos muy duros. Yo creo que por ahí también ellos, no sé si nos subestimaron, pero también ellos vienen en otra parte de su año. Y bueno, yo espero que podamos seguir dándole alegría a todo Brasil. E o clima tá bom, né? Quando ganha, o clima tá maravilhoso, tá espetacular, todo mundo brincando, aquele clima leve pós-vitória, ainda mais uma vitória desse tamanho, e obviamente não poderia ser diferente. E aí, como sempre, o Renato hoje estava tranquilaço ali, tá sempre desafiando alguém para alguma brincadeira, e principalmente o Denilson, né? Que é o roupeiro do Fluminense, um doce, um cara muito querido, muito gente boa, pessoa
especial pra caramba e os dois têm um relacionamento já de muito tempo, né? Desde as outras passagens do Renato no Fluminense, eles sempre se deram muito bem, sempre foram muito parceiros, e eles sempre nos treinamentos, quase todo treino, eles estão ali numa disputa para acertar a bola na trave, ou a bola mais próxima ali da linha do meio de campo, ou da linha da área, sempre tá um provocando o outro, prometendo, apostando, apostar R$1.000, ninguém paga a ninguém, mas a brincadeira é sempre muito bacana. E hoje o Guga também entrou nessa brincadeira, e aí até para aproveitar o clima leve, vou trazer aqui um trechinho dessas brincadeiras deles por aqui. O Renato, a cara do Renato. Denilson tirando onda. Falou que tá valendo 1.000 se pegar. Vamos ver. O gigante Denilson. Vai, Renato. Pega nada. Não tem jeito. Nossa. Pegou. Até o olho. Uma só. Tem 10 já. 10 bolas atrás ele tá falando isso. Vai, Denilson. Ih, rapaz. Puta merda, o Renato vai ficar mal. Rapaz! Rapaz! Imagina de chuteiro! O Renato é uma figura, né, cara? O Renato é um personagem. Ele nunca perde, tá? Ele nunca perde. Ele sempre dá um jeito de dizer que ganhou. Ele vai tentando até conseguir, ou senão ele inventa uma parada para roubar. Só para fechar esse vídeo aqui, uma coisa importante que não deu tempo ainda de falar, mas que eu não queria deixar de falar aqui. Tome muito cuidado, fiquem atentos, porque a partir de agora vão querer, imagino eu, não todo mundo, mas uma parte da imprensa, da mídia, vão querer forçar um favoritismo absoluto do Fluminense, né? Que eliminou a Inter, não pode perder para o Al Hilal, não pode. O Al Hilal não é isso tudo também não. Talvez vai ter muita gente dizendo isso, para jogar a responsabilidade para cima do Fluminense e depois eles poderem fazer aquela carnificina que muitas vezes alguns fazem por aí. Então fiquem atentos contra isso. Não tem quarta de final de Copa do Mundo, não tem favoritismo, a não ser que vai enfrentar o Manchester City, o Real Madrid. Aí é óbvio porque os caras têm um time absurdo. Fora desse nível de enfrentamento, tudo pode acontecer. Inclusive contra essas melhores equipes. O próprio Al Hilal provou isso ontem. Eliminando o Manchester City, já tinha empatado com o Real Madrid. Porque, de uma maneira geral, e outra coisa também, coisa que eu já vi ontem, eles estão com um pouco mais de vergonha, porque como 2 rivais foram eliminados, principalmente o da Lagoa, então eles estão um pouco mais, até para não evitar passar um pouco de vergonha, né? Estão um pouco mais contidos, mas ainda assim vi pessoas tentando dizer que a Inter não é isso tudo, que a Inter não jogou isso tudo, não é aquele mesmo time da final da Liga dos Campeões. Por exemplo, esse nosso amigo aqui também não surpreende absolutamente ninguém, deu a sua opinião. Não é mais o time que bateu o Barcelona, né? A Inter perdeu seu técnico, ainda lembra as feridas de uma goleada brilhante na final da Liga dos Campeões. A Inter liberou 4 jogadores, 2 titulares, né? O Çalhanoğlu e o Bisek, né? Mais 2, o Zelinski mais 1, todos contundidos. Não sei se o faria se fosse uma reta final de Champions, podendo ser campeão no dia 13. Será que os jogadores fariam o tratamento intensivo para jogar? Ou seriam liberados para voltar para a Itália e fazer tratamento em Milão? Foram liberados. Então a Inter não está no estágio que nós vimos quando eliminou o Barcelona e o Bayern. A Inter tem problemas, né? Tem um técnico que ainda está lá meio que interino e tal, o Kivo. Não acho que... Assim, a Inter não tem jogadores do nível do Bayern. Né? O Bayern tem jogadores melhores, embora a Inter tenha eliminado. A Inter teve grandes feitos na Champions. Ela se superou, ela não tem o elenco do Barcelona, o elenco do Bayern de Munique, na minha visão. E ainda assim os eliminou. Mas na final foi um negócio muito feio, né? Isso ainda tem sequelas. Mas ainda assim é mais time que o Fluminense, é o favorito. Só acho que assim, não é um adversário tão temido como deve ser o PSG, o Bayern, eventualmente o Manchester City, aí, se o Guardiola estiver animado e o novo time dele estivesse acertando, por exemplo, né? Então, assim, o que ele fala de uma forma geral, até é claro que o time da Inter tem desfalques, é claro que isso aí é a minha opinião, a mobilização deles
não é a mesma que se fosse disputar ali uma quarta, semifinal de Liga dos Campeões. Eu acho que é diferente, realmente eu acho que é diferente, mas isso não diminui em nada os feitos de Fluminense e Palmeiras, que são os brasileiros que seguem vivos na competição até agora. Isso não diminui, a gente precisa valorizar, como o próprio Gabriel disse ontem na nossa live pós-jogo, o absurdo de goleiro que a gente tem, essa lenda que inclusive cometia a falha e o equívoco de não ter citado o Fábio no vídeo anterior. É um dos, eu já falei isso aqui, é um dos gênios da posição, gênio. O Fábio é gênio da posição. É um dos jogadores históricos da história do futebol brasileiro. Não é exagero nenhum dizer isso. É um dos goleiros históricos. Ah, mas uma seleção não disputou Copa do Mundo, não sei o quê, deveria ter sido convocado. O problema é da seleção. O que o Fábio faz com 45 anos é um negócio assim, inacreditável. E que bom, que sorte também a gente ter o Fábio com a gente. Temos um zagueiro com 40 anos que deveria estar na seleção brasileira. De novo, azar da seleção, porque não dá para entender. O que joga ainda esse cara, o que ele entrega de profissionalismo, de liderança, e de técnica e tática dentro de campo, que é o Thiago Silva, um negócio assim, de outro mundo, O Fluminense tem o melhor jogador da Copa do Mundo até agora para mim, que é o John Ares, já falei isso aqui. Tem um artilheiro histórico, que não está no seu melhor momento, ainda não consigo retomar talvez os seus melhores momentos, como foi 22-23, mas é um ídolo eterno, um ídolo histórico, e que ontem fez gol, e assim vai, daqui a pouco quando você vê ele está com 30 gols. Tem jogadores jovens que estão aparecendo, o Martinelli que fez 2 partidas absurdas contra o Borussia e Inter de Milão. Só estou dizendo isso para valorizar, para a gente valorizar o que esses caras estão fazendo, valorizar o que é o nosso, porque se depender da mídia, eles não vão fazer, ou sempre que puderem, vão tentar diminuir de alguma forma. Repito, não é todo mundo, Tem gente que trabalha sério, tem gente que faz análises sérias, mas vocês sabem, os que não fazem. É importante a gente ter essa consciência de valorizar o que está sendo feito aqui. Um time que não tem o apoio da grande mídia de uma forma geral, como outros aí têm, que não tem o dinheiro. Flamengo e Botafogo estão limpando a bunda com dinheiro e já estão em casa, já pegaram o voo de volta. Não tem a capacidade de investimento e até consequentemente a estrutura que esses clubes têm por consequência também desses investimentos. E estrutura discutível também, que hoje o Fluminense é uma estrutura muito, muito boa. Mas enfim, é só para mostrar que o Fluminense conquistou tudo isso, uma Libertadores incrível da forma como foi, está numas quartas de final de Copa do Mundo, conquistou tudo isso a custo de muito trabalho, acertos e erros como qualquer um, que é o que essa diretoria do Fluminense vem conduzindo desde que assumiu, e é inegável os méritos e a evolução do clube, o crescimento do clube para chegar onde ele chegou hoje. Então isso é muito trabalho, porque não tem favorecimento de mídia, não tem favorecimento de decisões jurídicas que acabam por beneficiar de uma forma ou outra, fazendo com que aquela condenação ali que poderia ser muito pior acaba não acontecendo, e aquilo você vai levando, vai... O Fluminense nunca teve isso. Então ele chegou até aqui, não que os outros não tenham méritos, não vou ficar fazendo uma análise idiota e rasa, é claro que os outros também têm méritos, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. A gente sabe que não é. Não vão querer falar, a gente sabe que não é igual. Todos, claro que todos trabalharam para chegar num nível altíssimo de competitividade. Todos fizeram também por onde. Mas na situação que o Fluminense está, ou estava, o desespero financeiro, sem ter muito aonde se amparar, sem ter a quantidade de dinheiro de TV que foram despejados para 2, 3 clubes ao longo de muitos anos, que ajudaram, contribuíram definitivamente para toda essa diferença, sem ter análises camufladas ou algumas questões deixadas de lado, porque tem que falar bem, porque se não falar bem deu merda. A Flapress é uma realidade, todo mundo sabe disso, sempre foi. Então, é só para a gente entender a dimensão do que está sendo feito aqui e ficar ligado em relação a alguns discursos que vão surgir aí. Eu tenho certeza que eles vão surgir. Fiquem atentos, tá? É só um recadinho aí para a Flapress, que ontem, você pode ter certeza, eles estão entrando em desespero. Eles estão desesperados com a possibilidade do Fluminense chegar a uma semifinal, e aí numa semifinal contra Palmeiras ou Chelsea, sei lá, bater numa final. O desespero é grande, você não tem dúvida. Então,
fiquem atentos aí, tá? Porque vai acontecer nesses próximos dias. Valeu, pessoal, um abraço, deixa o like, não esquece não, tá? Se inscreve no canal, tamo junto, vamos que vamos.